Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula. A gente volta com a disciplina de gramática. Antes de irmos para a indicação da nossa agenda, né? Espero que vocês estejam bem. Vamos para a nossa acolhida. Gostaria de pedir gentilmente, né, que você não pausasse o vídeo, por favor, que vocês pudessem, junto comigo, acompanhar o nosso texto da acolhida de hoje do devocional, que diz assim: o mundo precisa de servos. Desculpem. Nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos, capítulo 10, versículo 45. O mundo precisa de servos, pessoas como Jesus, que não vieram para ser servidas, mas para servir. Ele escolheu a remota Nazaré em vez da centralizada Jerusalém. Escolheu a oficina de carpintaria do pai, em vez de um palácio com colunas de mármores, e 3 décadas de anonimato, em vez de uma vida de popularidade. Jesus veio para servir. Ele escolheu a oração em vez do sono, o deserto em vez do Jordão, apóstolos irracíveis em vez de anjos obedientes. Eu teria ido com os anjos se tivesse escolha. Montaria o meu time de apóstolos com querubins e serafins, o Gabriel e Miguel. Testemunhas oculares do resgate do Mar Vermelho e do fogo no Monte Carmelo. Eu escolheria os anjos. Não Jesus. Ele escolheu as pessoas. Pedro, André, João e Mateus. Quando eles ficaram com medo da tempestade, ele a acalmou. Quando eles não tinham dinheiro para pagar os impostos, ele providenciou. E quando não tinha vinho para o casamento ou alimento para a multidão, ele produziu um ou outro. Elabore uma lista de coisas que você pode fazer para servir aos outros. Então, essa é a nossa acolhida de hoje. E agora, como de costume, nós vamos para a indicação da nossa agenda. Nossa agenda nós temos aí a correção do módulo 4, página 47 a 50. Então, você vai acompanhar comigo, pegar aí seu módulo 4, né, adjunta de nominal, para que a gente possa fazer a nossa correção. Olha aí, adjunta de nominal. Leia a anedota a seguir. Tem a do foguete espacial. O eletricista foi consertar o foguete. Demorou a achar o defeito. Quando terminou e ia sair, estava tudo fechado. Ele tentou se comunicar com a torre de comando, mas foi jogado ao chão com o impacto do foguete, começando a subir. Correu para a cabine e viu o homenzinho verde dirigindo o foguete. Para onde estamos indo? E o homenzinho. Você eu não sei. Eu estou voltando para casa. As anedotinhas, o bichinho da maçã, Ziraldo, São Paulo, melhoramento, 2006, página 54. O que provoca o efeito de humor nesta anedota? O fato de um eletricista estar indo para o espaço por engano. 2. Releia a seguinte frase empregada na anedota e observe como os termos sintáticos que acompanham se estruturam. O eletricista foi consertar o foguete. Qual é o sujeito dessa frase? Quem foi consertar o foguete? O eletricista. Então, o sujeito, o eletricista. A palavra mais importante de um termo sintático chama-se núcleo. Nessa frase, qual é o núcleo do sujeito? Eletricista, né? Que é, como já foi dito, a palavra mais importante. Assinale a classe gramatical a qual essa palavra pertence. Artigo, substantivo ou numeral? Substantivo. Qual palavra acompanha o núcleo do sujeito dessa frase? A que classe gramatical essa palavra pertence? A palavra o pertence, né? Ela classifica-se como artigo. Aí nós vamos para a página 48. A palavra que acompanha o núcleo do sujeito na frase analisada especifica o termo a qual se refere. A palavra ou expressão, sétimo ano, que acompanha o núcleo de um termo sintático substantivo determinando, especificando, qualificando, caracterizando ou qualificando, ela é chamada de adjunto adnominal. Como foi possível observar na frase analisada, o artigo o ele exerce a função sintática de adjunto adnominal, tá certo? Do termo eletricista, que é núcleo do sujeito. Nessa mesma frase, o termo o foguete, que é objeto direto, também é composto por um núcleo, foguete, e um adjunto adnominal, no caso, o, né, que está especificando, acompanhando. As classes gramaticais que exercem a função sintática de adjunto adnominal são os artigos, os adjetivos, as locuções adjetivas, os numerais, os pronomes demonstrativos, possessivos, indefinidos e interrogativos, e as orações com valor de adjetivo.
Vamos aí para a terceira questão. Analise a frase a seguir observando os termos em destaque. Ele tentou se comunicar com a torre de comando. Aí, torre, né, núcleo do objeto indireto, de a preposição objeto indireto. Como esses termos são classificados sintaticamente? São adjuntos adnominais. Qual desses dois termos caracteriza o núcleo do objeto indireto? O termo de comando, certo? Por se tratar de uma locução adjetiva, né? Não esqueça. E qual especifica esse núcleo? O termo a. Agora, releia essa frase sem os termos quais você analisou. Ele tentou se comunicar com torre. A essência da informação transmitida pela frase foi prejudicada com a alteração? Explique sua resposta. Não, pois as informações essenciais foram mantidas. Aí, vamos aí para a página 49. Que importância têm os adjuntos adnominais que acompanham o termo torre? O artigo A especifica o substantivo torre. Já a locução adjetiva de comando caracteriza e qualifica o substantivo torre, certo? Aí nesse quadrinho verde, né, sétimo, nós temos a importância dos adjuntos adnominais para o texto. Você pode ficar feliz se ele oferecer um sorvete de chocolate, mas pensaria duas vezes antes de aceitar um sorvete de gengibre. Uma viagem de trem é muito diferente de uma viagem de avião. É muito fácil carregar 1 quilo de batatas, mas 10 quilos não é para qualquer um. Percebeu a importância dos adjuntos adnominais? Eles são responsáveis por especificar, qualificar, quantificar, determinar ou indeterminar informações e, com isso, criar sentidos do texto. Aí agora, leia o texto informativo a seguir e responda as questões. Então, acompanhe comigo, você pega aí o seu módulo, localizado aí na página 49. 7 frutas que ajudam a manter o bom humor. Uma alimentação equilibrada pode contribuir para a nossa saúde. Combinados com hábitos saudáveis, alguns alimentos podem ajudar a manter o bom humor no dia a dia. Banana, limão, laranja, uva, jabuticaba, abacate e coco são frutas ricas em substâncias que estimulam o sistema nervoso e que, além de fazerem bem à saúde, nos proporcionam bem-estar. Prefira as que são originárias da cultura orgânica, livres de agrotóxicos e de aditivos químicos, assim os benefícios delas são ainda mais garantidos. Por que as frutas citadas no texto ajudam a manter o bom humor? Porque estimulam o sistema nervoso, nos proporcionando bem-estar, certo? Aí você vira aí para a página 50. Qual é o núcleo do sujeito do título desse texto informativo? Frutas. Que palavra acompanha esse núcleo? 7. Qual é a função sintática dessa palavra? Adjunta adnominal. Além de acompanhar o sujeito, essa palavra proporciona a ideia de quantidade. Leia as manchetes a seguir e responda as questões. Trigo gera bons lucros aos produtores, né? Bons. B. Vênus e Júpiter darão um belo espetáculo nos próximos dias? Belo. 21 grandes livros publicados em 2016 no Brasil? Grandes. Associe as manchetes às categorias abaixo. Astronomia, literatura e agronegócio. Astronomia B. Literatura C. Agronegócios A. Em cada manchete, há uma palavra responsável por revelar a opinião ou juízo de quem as escreveu. Contorne-as, né? Aí nós temos aí, né, bons, belo e grandes. Qual é a função sintática dessas palavras? Adjunto adnominais. Além de revelar um juízo de valor, o que essas palavras conferem aos substantivos que acompanham? Elas conferem características aos substantivos que acompanham. Então, essa foi a correção, né, nossa correção do nosso módulo 4. Agora, conforme a orientação, nós vamos para a página, para a nossa gramática, tá certo? Localizado na página 151 a 155. Então, pega a sua gramática, dá tempo. É na 151 a 155. Leia silenciosamente este poema de Mara Franz. Poema pontual. O ponto do ônibus, o ponto da agulha, o ponto do serviço, o ponto de história, o ponto de ebulição, o ponto turístico, o ponto comum, o ponto final, o ponto de apoio, sempre lotado, sempre enrolado, sempre atrasado, nunca lembrado, sempre suado, sempre preocupado, nunca encontrado, sempre adiado, sempre quebrado. Né? Aí nós temos a indicação, poesia, acho que 1990, volume 2, página 28. Primeiro, agora leia o poema em voz alta, junto com os colegas, seguindo as instruções do professor. Qual a disposição visual desses versos? O ponto do ônibus, sempre lotado.
Note que os dois versos constituem a unidade de sentido, considerando que eles possam ser ligados por um verbo subentendido. Responda. A. Que verbo poderia ligar as duas partes da oração? Está ou fica? Qual é o sujeito da oração? O ponto de ônibus. Você deve ter percebido aí. Qual é o predicado? Sempre lotado. Essa mesma estrutura sintática se mantém nos demais pares de versos do poema? Sim. O poema é construído a partir de diferentes tipos de repetição, entre elas a repetição das palavras de estruturas sintáticas. Quais são as palavras que mais se repetem no poema? Ponto, sempre, nunca. Repetindo, ponto, sempre, nunca. Considerando-se que cada dupla de versos constitui oração, qual é a função sintática de todos os termos que estão no lado esquerdo do poema? Sujeito. Qual é a função sintática dos termos que estão no lado direito? Predicado. O núcleo do predicado das orações do poema é sempre uma forma verbal que está no particípio e funciona como adjetivo. Cite dois desses particípios e indique o infinitivo desses verbos. Entre outros, lotado, lotar, enrolado, enrolar, atrasado, atrasar. Para que serve o adjunto adnominal? Você já imaginou como seria difícil distinguir a terra seca da terra fértil, o doce de leite do doce de abóbora sem o adjunto adnominal? Os seres que nos cercam são reconhecidos por suas características, tamanho, peso, matéria, qualidades, defeitos. Quando nos referimos a eles, é o adjunto adnominal, o termo sintático responsável pela caracterização e especificação dos nomes, no caso, núcleos, independentemente da função sintática que possa desempenhar na oração. Certo? Olha aí. Que função sintática esses particípios desempenham? Predicativo do sujeito. De modo geral, esses núcleos atribuem um sentido positivo ou negativo ao sujeito. Por quê? Negativo, pois dão ideia de que as coisas são difíceis, inalcançáveis, instáveis. Quinta. Observe agora o sujeito de cada uma das orações do poema. O núcleo do sujeito é sempre o mesmo substantivo? Qual é esse substantivo? Ponto. Que função sintática, sétimo ano, desempenha o artigo e o adjetivo, locução adjetiva que acompanha o núcleo? Eles são adjuntos adnominais. Dependendo do adjunto adnominal, a palavra ponto pode assumir diferentes sentidos. Das expressões constantes no poema, cite a correspondente a cada sentido, como no exemplo. Parada de veículos de passageiro, ponto de ônibus. A. Lugar de interesse histórico ou cultural que é muito frequentado por turistas. Ponto turístico. Temperatura máxima a que chega um líquido em aquecimento no sentido figurado equivale ao limite suportável de algo que está sob pressão. Ponto de ebulição. Semelhança de ideias ou de pontos de vista, ponto de equilíbrio. Ponto comum. Tipo de nó ou laçada feita com linha pela agulha. Ponto da agulha. Cada um dos assuntos tratados numa disciplina escolar. Ponto de história e de geografia. Ponto sobre o qual se firma uma alavanca, no sentido figurado, tudo aquilo que representa auxílio, arrimo, proteção. Ponto de apoio. Relógio de ponto, no qual o funcionário passa o cartão para comprovar o horário em que chega e sai da empresa. Livro no qual o funcionário assina para comprovar sua presença no trabalho. Ponto do serviço. Fim, parada, gramaticalmente diz respeito ao sinal de pontuação com que se encerra uma frase. Ponto final. Observe como ficam as duas orações abaixo quando eliminamos os adjuntos adnominais que acompanham o núcleo do sujeito. O ponto turístico sempre procurado. Ponto sempre procurado. O ponto comum nunca encontrado. Ponto nunca encontrado. Sem os adjuntos, os sentidos enunciados se mantêm o mesmo? Não. O que ocorre com o sentido da palavra ponto quando eliminamos seus adjuntos? Torna-se impreciso, pois não se consegue saber de que ponto se trata. Conclua. Que importância têm os adjuntos adnominais para a construção de sentido do poema lido? O adjunto adnominal, você vai anotar aí, ele cumpre no poema o papel de especificar, determinar, precisar o sentido que o substantivo ponto assume em cada situação. Aí aqui você vai lembrar de novo, Os seres que nos cercam, eles são reconhecidos por suas características, tamanho, peso, matéria, qualidades, defeitos. Quando nos referimos a eles, é o adjunto adnominal o termo sintático responsável pela caracterização e especificação dos nomes.
e dos núcleos, né? Então, você não pode esquecer isso. Independente da função sintática que possa desempenhar na oração. Então, independente da função sintática, né? O adjunto adnominal, ele vai cumprir com essa função. Tá certo? Aí, como é que a gente vai conceituar, né? Como é que a gente conceitua? Os termos da oração, né, sujeito, objeto direto, indireto, predicativo do sujeito, sempre apresentam um núcleo, expresso por uma ou mais palavras. Quando é um substantivo, esse núcleo ele costuma se apresentar acompanhado por outras palavras, tá certo? Essas outras palavras exercem na oração a função de adjunto adnominal. Então, como é que a gente vai entender, professora? Como é que eu conceituo isso? Você vai dizer que o adjunto adnominal, sétimo ano, é o termo da oração que qualifica, especifica, determina ou indetermina um substantivo, qualquer que seja a sua função sintática, certo? Então, a gente já viu isso em outra aula, mas recapitulando. O adjunto adnominal, ele é o termo da oração que vai qualificar, especificar, determinar ou indeterminar um substantivo, né? Independente da sua função sintática, tá certo? A função de adjunto adnominal pode ser desempenhada por adjetivos, locuções adjetivas, artigos, pronomes e numerais, certo? Aí vamos aí agora para a página. Deixa eu ver. Pronto, para a oitava questão. Observe que no poema apresenta dois tipos de sinais de pontuação: o ponto e a vírgula e o ponto final. Por que o ponto final foi empregado uma única vez? Porque todo o poema é escrito numa única frase, que é encerrada com um ponto final, certo? Aí a página 155. O título do poema é Poema Pontual. A palavra pontual apresenta, entre outros, estes sentidos: 1. Relativo a ponto. 2. Que cumpre o horário combinado. 3. Realizado com exatidão ou no tempo que foi combinado, exato, preciso, regular. 4. Sequência de pontos em linha reta. Troque ideia com os colegas e, considerando esse sentido, justifique o título do poema. Aí, né, você vai dizer: o título está relacionado com a ideia de sequência, de enumeração, já que o eu lírico enumera diferentes momentos, tipos de ponto, que fazem parte da vida, certo? Outra possibilidade, né, que ao tratar de diferentes tipos de ponto, o eu lírico parece buscar uma exatidão, tá bom? Então, o título está relacionado com a ideia da sequência de enumeração, já que o eu lírico enumera diferentes momentos, tipos de pontos, que fazem parte da vida. Ao tratar de diferentes tipos de ponto, o eu lírico parece buscar uma exatidão. Para construir um poema, a poetisa se valeu de vários usos e sentidos da palavra ponto, mas não empregou todas as possibilidades. Dê continuidade ao poema, de Mara Frantes, escrevendo mais alguns versos a partir das expressões que seguem ou de outras que envolvam a palavra ponto. Aí nós temos aí as indicações, gente. Ponto de bala, ponto sem nó, ponto crítico, ponto de vista, ponto cego, ponto de interrogação. Né? Aí cada um, né, vai fazer o seu. Né? Professora, a gente precisa incluir todos? Não, mas pelo menos no mínimo 3 desses, tá certo? Para que a sua atividade seja considerada correta. Aí você vai levar em consideração a especificação do adjunto, né? Qual é essa relação que ele tem no contexto, dando sentido à continuidade do texto. Se você tiver dúvida, você volta lá para o texto, vê a continuidade, né? Pode pegar um termo antes para você poder se basear para você fazer os demais, tá certo? Então, em nível de correção, a nossa aula termina por aqui. Aí eu vou explicar para vocês agora. Vocês vão resolver a página 156 a 161, tá certo? A 156, 161, no primeiro momento, semântica e discurso, ainda, né? Aponta esse conteúdo que nós estamos estudando. Quando chegar na página 158, né, vai falar sobre os conectivos, tá certo? E essa relação que ele mantém, né? Vocês vão anotar as respostas na própria gramática mesmo, tá certo? Para que quando a gente retorne na próxima videoaula, a gente já começa com a correção. É importante, sétimo ano, que você não deixe, né, acumular questões.
Essa atividade, por último, que a gente ficou, que você vai fazer, é criando de cada um vai criar o seu, né? Não adianta nem colocar aqui, porque vai depender da criatividade de cada um, certo? Então, recapitulando, fica aí para vocês a resolução na gramática, página 156 a 161. Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula.